capítulo 1, verso 1 do livro de João. João, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amados irmãos, uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é o que eu entendi, e a outra coisa é o que o Espírito Santo fala. Então vamos ver se eu entendi o que o Espírito Santo fala do Verbo. Vamos ver se eu entendi. No princípio era o Verbo. Amados irmãos, eu entendi que o Verbo aqui, tem tradução que é a palavra, o Verbo aqui não fala do Verbo. O Verbo fala de uma pessoa. E o Verbo estava com Deus. Esta pessoa estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo, que é uma pessoa, era Deus. É o que eu estou entendendo. Mas vamos continuar. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Verbo. O Verbo estava com Deus. Então era uma pessoa que estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. E quem é o Verbo? Uma pessoa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens aqui na palavra de Deus? Uma pessoa. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este João veio para testemunhar, para dar testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Quer dizer, João falou dessa pessoa, para que todo mundo cresça nessa pessoa. Verso 8. Não era ele a luz, João não era a luz, mas veio para testificar da luz. João veio testificar de uma pessoa, do Verbo. João veio testificar do Verbo, ou a palavra. Não é a Bíblia. A palavra aqui não é a Bíblia. A palavra aqui fala de uma pessoa, o Verbo. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todos os homens, que veio ao mundo. Estava no mundo, e quem estava no mundo? O Verbo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. O mundo foi feito por o Verbo do capítulo 1, verso 1. E o mundo não a conheceu, o Verbo, a pessoa. Não conheceu essa pessoa. Veio para o que era seu, e os seus não a receberam. Quem veio para os seus, e os seus não receberam? Uma pessoa, que é o Verbo. Verso 11. Veio para os que era seu, e os seus não a receberam. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Quem crê no nome do Verbo, que o Verbo é uma pessoa, recebe o poder de ser chamado filho de Deus. E quando você, que está caído aí em Adão, está separado de Deus,
reconhecendo que você está perdido e reconhece que esse verbo veio para te salvar, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aí você passa a ser... O verbo era o Filho único de Deus. Aí quando você crê nele, você passa a ser o Filho de Deus. Então ele era o único Filho de Deus. Aí agora ele passou a ser o primogênito Filho de Deus. Porque você também é filho. Não, agora não existe o único Filho de Deus. Porque o único Filho de Deus era o verbo. Fica difícil, meu amado irmão, de você compreender esse capítulo 1 e verso 1 de João, porque muitos irmãos nossos têm a crença de existir só um Deus. Isso é a crença judaica. Os nossos irmãos israelitas, os judeus, creem que só há um Deus. Isso é a crença deles. Aí muitos irmãos acompanham essa crença. Mas Hebreu capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Quem amou a justiça e aborreceu a iniquidade? O verbo, a pessoa lá de João. A mesma pessoa lá de João. Por isso Deus, o verbo, por isso o Deus que é verbo, ou o verbo que é Deus. Por isso Deus, o teu Deus Pai te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aqui em Hebreu 9:1 você vai ver que o escritor aos Hebreus chama o verbo lá de João de Deus. João também lá em capítulo 1, verso 18, João fala que Jesus é um Deus também. Ele diz o seguinte, capítulo 1 de João, verso 18, diz o seguinte, deixa eu ver, diz o seguinte: nenhum homem jamais viu a Deus, Deus Pai, a não ser o Deus Filho, o Deus primogênito, se referindo ao verbo que era Deus. Só o verbo que era Deus viu Deus. E mais nenhum outro homem viu a Deus. É só isso, amados irmãos. Da próxima vez eu vou gravar um vídeo falando sobre as 70 semanas proféticas de Israel. Amém?